Um abraço para você que acompanha o podcast Sul, clima de Libertadores nesse vídeo. Alô, torcedor atleticano, estou aqui na nossa capital do Paraná, em Curitiba. Estou com meu amigo Rodrigo Feres, em Santa Catarina. Vai ajudar a gente a fazer esse pré-jogo de Atlético e Libertad, jogo das oitavas de final da Libertadores. Lembrando que esse jogo, né, vai ser transmitido na ESPN, né? O torcedor atleticano vai poder acompanhar na ESPN. E o pós-jogo, vocês correm aqui para o Podcast Sul, que a gente vai virar a noite, vai virar a madrugada falando desse jogo das oitavas de final. Mas o objetivo desse vídeo aqui é a gente fazer o aquecimento para esse jogo de terça-feira das oitavas de final. O Atlético e Libertad é a primeira perna das oitavas de final. Lembrando que a volta será no Paraguai. Daqui a pouco a gente ainda vai repercutir um pouco mais na entrevista do Petralha, onde ele detona, né, os clubes do eixo aí, uma declaração bastante forte, fala que o Santos está perdido em dívidas. Fique com a gente, deixe like no vídeo, se inscreva no canal. Rodrigo Feres, vamos falar aqui um pouco desse jogo, né, desse pré-jogo, portanto, entre Atlético e Libertad, jogo da Arena da Baixada. Não tem nem que fazer cerimônia, né? Um jogo que o Atlético precisa dar um passo para esta classificação às oitavas de final, seria fazer o resultado dentro de casa. Mais uma vez, seja bem-vindo, Rodrigo. Fala, Pinduca, boa noite, bom dia, boa tarde, né, para vocês que estão assistindo aí. Não tem dúvida, Pinduca, com certeza casa cheia, né, amanhã na Arena. Eu acho que a expectativa aí é de 30 a 35 mil torcedores, né? Não sei se já há uma programação, de repente o Fernandinho se ali apresentar dentro de campo, aquela coisa arada toda, né? Pode ser também, é uma atração a mais, né? Ele foi confirmado hoje, nós temos vídeo no canal, né, Pinduca, sobre isso. Mas assim, o torcedor do Atlético, lógico que ele está extremamente empolgado, esperando aí mais uma grande apresentação, de repente com resultado elástico, né? Mas eu particularmente espero um jogo amarrado, Pinduca, um jogo difícil, né? Nós falamos sobre isso depois do pós-jogo do jogo contra o Bragantino, né? Já projetando um pouquinho esse duelo de amanhã, que o Libertad vai vir aquela coisa, né, cara? Como você mesmo pontuou, né? Não se assuste, se a bola tá do lado, o cara perde outra bola, e anda para cá, e anda para lá, e demora para bater lateral, demora para bater tiro de meta, cai um, cai o goleiro, cai outro e tal. Eles vão amarrar, vão tentar cozinhar, vão tentar irritar o Atlético, só que eu tenho certeza que o Luiz Felipe Scolari estudou esse time do Libertad, é um time bastante experiente, já jogou contra eles também, saiu vencedor naquele jogo do primeiro turno, da fase de grupos, no caso, né? E eu espero que o Atlético vá para cima, né? Como eu falei, vai depender muito de qual momento do jogo o Atlético vai conseguir furar essa retranca e conseguir fazer o gol, Pinduca. Porque aí a tendência é o Libertad talvez não se abrir tanto quanto se abriu naquele jogo anterior na Arena, mas ele vai ter que sair um pouco mais para o jogo, né? Então ele vai vir para especular, empatar, e o Atlético está num grande momento, tem tudo para seguir nessa toada, fazer mais uma grande partida, mas engana-se o torcedor que pensa que será um jogo fácil, favas contadas. Libertadores da América, a gente sabe que não é assim, Pinduca. São 11 jogos de invencibilidade do Atlético aí com o Luiz Felipe Scolari, somando jogos de Libertadores, de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então esse é o grande debate, né, para a partida desta terça-feira na Arena da Baixada. O Atlético vai para as 12 doces 12, né? Se fosse nos Estados Unidos, falava o suíte, né? Eles chamam essa sequência, né? Essa onda, né? De doce, né? Por conta da sequência positiva. Então, o Atlético caminhando para a 12ª partida de invencibilidade, é a expectativa do torcedor atleticano. E Luiz Felipe Scolari deve mandar já um time bem conhecido do torcedor atleticano, né, Rodrigo? Vamos escalar aqui o provável Atlético com Bento no gol, né? O Kelvin na lateral direita, Pedro Henrique com Nico Hernanes, né? Jogando ali a dupla de zaga, Abner Vinícius na lateral esquerda, Hugo Moura, né? Costumo dizer o Galeano do Felipão ali à frente da zaga atleticana, daí o Christian, né? Com o segundo volante, Terans como meia de criação, né? Também um falso atacante, e daí os 3 atacantes
que se movimentam muito, né? Pelo lado direito, o Pedro Rocha, o Pablo, que é o camisa 9 do Atlético, mais versátil ali, joga também bastante movimentado, e o argentino Tomás Coelho, pelo lado esquerdo, que ajuda também na defesa. Deve ser esse time que o Luiz Felipe Scolari vai colocar frente a frente contra o time do Libertad, que sagrou-se campeão no final de semana da Liga Paraguaia com uma rodada de antecedência, Rodrigo Feres. Do Apertura, né, Pinduca? Esse time do Atlético aí sem surpresas, né? É basicamente o time aí que o Felipão vem escalando nesse esquema, nessa configuração. Claro que algumas vezes vai alterar uma ou outra peça, isso é normal. Se entrar diferente disso, Pinduca, para mim vai ser uma surpresa, sabe? Para mim vai ser uma surpresa. O que ele poderia talvez fazer? O Vitor Roque talvez esteja treinando melhor do que o Pedro Rocha. O Vitor Roque foi inscrito, né? Agora foi um dos inscritos, então ele vai poder jogar também. Na primeira fase ele não pôde, né? Não sei, eu acho difícil, até pela questão da experiência, sabe? Esse time do Libertad é um time cascudo ali, tem muitos jogadores experientes, e é importante ter jogador experiente. Pedro Rocha também, né? Já jogou jogo grande, Copa do Brasil, final, ganhou, etc. Então, assim, é um jogador que eu acho que tem que jogar. O banco do Atlético, entretanto, Pedro, que eu acho que ele vai estar um pouco, não vou dizer esfacelado, sabe? Mas assim, não vou ter assim tantas opções, vamos dizer assim, para o Felipão talvez mudar o jogo, né? O Vitor Roque, com certeza, né? Vai ser ele deve estar no banco. Talvez ali, Vitor Bueno jogou muito bem os últimos 2 jogos, no Atletiba aí no jogo contra o Bragantino, também é um jogador interessante, caso o Terans esteja numa voltagem baixa, né, Pinduca? O Terans que está devendo um pouquinho em questão de desempenho, né, ultimamente. Mas o Vitinho não está à disposição ainda, o Canobi não está, né? O próprio Marcelo também não, o Marlos é uma incógnita, né? Se ele vai estar no banco ou não, a tendência é até que não. Mas eu acho que o Atlético é muito favorito, né? Nós já falamos sobre isso aqui, vem num grande momento, a torcida vai comparecer em peso, a gente sabe a diferença que o torcedor atleticano faz, né? Vai apoiar do começo ao fim da partida. E você considera um resultado bom o quê, Pinduca? A vitória por qualquer placar já é um resultado bom? É lógico que quanto mais melhor, obviamente, mas é importante ir para o Paraguai com uma vantagem mesmo que talvez pequena, né? Olha, eu acho a vitória importante. Eu estou abrindo aqui um site paraguai para a gente trazer notícias também do Libertad, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, Rodrigo, qualquer vitória é importante para o Atlético. Como você bem pontuou, ganhar com 2 gols de diferença seria um sonho, né? Uma goleada, lógico, o torcedor sonha com isso, mas eu, enquanto analista aqui, eu acho que o Felipão, ele sabe jogar o mata-mata e ele sabe que ganhar na Arena, ele vai ter condições de montar um time que explore o contra-ataque lá no Paraguai, porque daí os paraguaios vão para cima, e aí, meu amigo, o Atlético para o jogo da volta já pode ter o Canóbio, que é um velocista, tem o Vitor Roque, que é um velocista, tem o Coelho também, que é um velocista, pode ter aí, quem sabe, o Vitinho também, para essa sequência. Então o Atlético tem no seu elenco, o Atlético tem muitos jogadores com essas características de explorar contra-ataque. E o Felipão já fez isso diversas vezes nos times que ele já trabalhou, saber usar a vantagem. E daí, se o Atlético também lá precisar fazer o cobra a falta devagar, né? Ver que o Claro. jogo tá hostil, vamos dizer assim, né? Tá aquele 0-0, vai se encaminhando para 30 do segundo tempo, sabe fazer aquela cobrança mais lenta do tiro de meta, buscar fazer as substituições de maneira lenta, fazer aquela catimba que o futebol sul-americano é especialista, o Felipão também vai saber fazer esse tipo de jogo. Então, respondendo, uma vitória aqui é importante, não ficaria decepcionado se o Atlético não fizer aqui 2-0, tá eliminado. Não tá, né? Como eu disse no pós-jogo do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, né? A derrota com o Carille, né, Carilli lá no Paraguai, mostrava um Atlético bagunçado. Né? Até o próprio Fábio Carilli estava montando o time, ele estava fazendo diversos testes, né?
Já a vitória do Atlético contra o Libertad na Arena da Baixada, já com o Felipão, já era um time que mostrava, né, uma sequência de repetições de escalação. Então o Atlético conseguiu maximizar isso nesse tempo, né? E o time paraguaio também não tem como a gente tirar os méritos. Estou aqui com a tela do jornal ABC Digital, que mostra que o Libertad foi campeão paraguaio aí com uma rodada de antecipação, né? Abrindo aí, Férez, 7 pontos, né? Do segundo colocado, que é o Cerro Porteño. E se o torcedor olhar aqui os times que jogam o Campeonato Paraguaio, ó, Libertad, o campeão, Cerro Porteño e Olímpia. Os três aqui, o que mais jogam Libertadores são esses três. Uma vez ou outra vai ter um Guarani, esse Nacional do Paraguai já jogou também. Que mais aqui? Os demais, ó. O Nacional fez final até, viu, Pinduca, com o São Lourenço. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas eu acho que o Nacional fez a final com o São Lourenço em 2014. A final da Libertadores, né? Mas que São Lourenço? Não tem São Lourenço aqui. Eu tô vendo aqui, ó. Esse Nacional que você falou, se eu não estou enganado, ele fez a final da Libertadores com o São Lourenço 2014. São Lourenço. Correto, mas aqui, ó, os demais times, ó, o 12 de outubro jogou a fase de grupos aqui da Sul-Americana, com o Internacional. Esse Sol da América também acho que joga Sul-Americana. Guairenha. Aquele Guairenha jogou no Inter, né? Jogou com o Inter na Sul-Americana. Na verdade, assim, o Libertad também, né, Pinduca? Ele foi o primeiro colocado do grupo do Atlético, né? Então ele também chega com méritos a essa fase, né? Com certeza eles não queriam pegar o Atlético, né? Naturalmente. E o Atlético, nesse momento, ele está com muito mais repertório, sabe, Pinduca? Então, como a gente estava falando aqui, 1-0 um resultado ruim? Não, para o Atlético, lógico, né? Não é ruim, porque o Atlético também está se mostrando um time muito difícil de ser batido. Não é à toa que está a 11 partidas invicto e não pegou times ruins, né? Pegou o próprio Bragantino, pegou o Santos, pegou o Libertad, né? Nesse meio do caminho, pegou o Corinthians, tudo bem, que tá aqui na arena e tal, pegou o Coritiba fora, um clássico, né? Então, assim, jogos difíceis, jogos competitivos. E para esse jogo de amanhã, a tendência é o Atlético jogar mais ou menos naquela configuração que jogou contra o Bragantino, sabe? Tentando sufocar o Libertad da questão de explorar a saída de bola deles, né? Marcar em cima essa saída para forçar esse time a dar chutão para frente, né? E talvez conseguir roubar a bola e escapar com rapidez. O Atlético é um time muito vertical, né? Ele vai muito na rapidez dos jogadores da frente. E você que está nos acompanhando aqui, o jogo às 9h30 da noite, nessa terça-feira. Lembrando, para quem quer ir ao estádio, R$300 o ingresso, com meia entrada de 150. Torcedor que é sócio também pode ir ao jogo, já no caso com o pacote que tem, já consegue ter acesso ao jogo. Lembrando que o jogo terá transmissão da ESPN, né? E o pós-jogo você vai nos encontrar aqui no Podcast Sul. Quero like no vídeo, minha gente. A gente está fazendo aqui o esquenta para esse jogo da Libertadores. É a oitavas de final. E lembrando, Rodrigo, que o vencedor desta chave, né, desta perna da Libertadores, vai enfrentar o vencedor de Fortaleza e Estudiantes. Aí, Rodrigo, dentro do que está se transformando aí o Atlético nos últimos tempos, que você vê ali G3 de Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil com uma classificação encaminhada, né? Venceu fora o Bahia e vai para mais um duelo de oitavas de final. Apresentação de Fernandinho na segunda-feira. Petralha assume que existe uma pequena possibilidade do Daniel Alves jogar no Atlético Paranaense, né? Existe uma possibilidade disso, né? Em entrevista coletiva. O time vai crescendo os olhos da mídia brasileira, né, para cima do Atlético Paranaense. Dá para projetar, né, falando já no favoritismo do Atlético, também seria favorito numas quartas de final contra qualquer time que venha aí, Fortaleza ou Estudiantes, Rodrigo? Olha, Pinduca e amigos, sem dúvida, o Atlético, ele é lógico que é muito difícil de trabalhar no campo da especulação, né? Não dá para, naturalmente, eu sei que não é isso que você
também quis dizer, não dá para desmerecer o Libertad. O Libertad, lógico, ele vai fazer o jogo dele, né? É um time, sim, inferior ao Atlético hoje, naturalmente, e eu encaro, sim, o Estudiantes e o próprio Fortaleza, nesse momento, sim, inferiores ao Atlético, por todo esse contexto que nós estamos falando, né, Pinduca? E lembrando que para umas quartas de Libertadores, que deve ser aí no comecinho de agosto, né, Pinduca? Ou no final de julho, mais ou menos assim, o Atlético já vai ter um Fernandinho, né? Já vai ter um caso, lógico, nada mais ocorra, um Canóbio, um Vitinho, né? Talvez um Marlos em boas condições, não sabemos. Então, é um elenco que vai se encorpando, né? Pode ser um Daniel Alves, né, Pinduca? Eu acho que tá difícil porque segundo o André Hernan, né, o jornalista André Hernan postou que o Atlético teria feito uma proposta de 2 milhões de euros por o lateral Natan, do Boa Vista de Portugal, né? Tem 20 anos, mais ou menos aquele esquema do Atlético, né? Gosta de pegar jogador pronto, barra semi-pronto, termina a lapidação, estoura e vende por 5, 6 vezes mais. Né? Um jogador que começou no Vasco da Gama, pode ser. Mas sim, o Atlético ele seria favorito, só que tem que jogar passo a passo, jogo a jogo, né, Pinduca? Não adianta pensar em numa semifinal com Palmeiras, com Galo, sem antes passar do Libertad e, naturalmente, numas quartas de final de Estudiantes ou Fortaleza. Você que está nos acompanhando aqui nesse pré-jogo da Libertadores, vamos relembrar aqui um trechinho da entrevista coletiva do Petralha na segunda-feira, né, quando ele apresentou o Fernandinho como reforço do Atlético. O Fernandinho que vai estar disponível em 18 de julho, né, quando está funcionando aí a janela de transferência, muito provavelmente já estará treinando antes, né, então acredito que ele já vai ter condições de atuar. A fala ele do falou Petralha... hoje, né, Pinduca, desculpa te interromper rapidamente, ele falou hoje que deve começar a treinar semana que vem, né, então assim, hoje é segunda-feira, né, então mais uma semana já tá dia 4, mais ou menos, né, para ficar pronto dia 18, cara, 14, 2 semanas, para um jogador dessa idade, fazer uma mini pré-temporada, não sei se é suficiente, sabe? Vamos ver, vamos aguardar. Agora a fala do Petralha é o seguinte, essa é polêmica, hein? O contexto da pergunta. A pergunta foi feita para o Fernandinho e para o Petralha, né? Falando do tamanho do Atlético Paranaense, como é que o Fernandinho, né, escolheu o Atlético Paranaense, com tanto time grande também interessado nele, né? E o Petralha começou respondendo e fala, né, de um jeito que provocou uma polêmica com a torcida do Santos, com a torcida de Grêmio, de Inter. Futebol catarinense ele excluiu, né? Os rivais do Paraná também. Vamos dar uma olhada na fala do Mário Celso Petralha, acompanhamos agora aqui no Podcast Sul. Em um projeto, façam uma análise do Rio Grande ao Nordeste, para não falar no Norte do Brasil, porque realmente... Se tem algum projeto com a viabilidade que tem o Atlético Paranaense. Pegue os 2 gaúchos endividados. O problema deles, nós não temos absolutamente nada com isso e não me compete analisar. Mas nós fazemos o benchmark de todos os clubes todos os anos. Nós analisamos todos os balanços de todos os clubes. Né? Daí o Paraná, não vou falar dos nossos co-irmãos, vocês conhecem muito bem. Né? Pulei Santa Catarina, porque não tem representatividade de clubes grandes. Né? Daí você vai para São Paulo. Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que realmente vocês têm consciência que levam anos, né? Levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mas o Santos não tem teto. O Santos baixou seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou seu teto porque está com problemas. O São Paulo baixou seu teto porque está com problemas. Tanto que o Daniel saiu de lá, porque era um salário muito alto. Entende? Ainda quem mantém um teto alto é o Palmeiras pela mecenas que tem. É uma... né? A Leila quer ser campeão do mundo, porque é uma piada, é um meme, o Palmeiras não tem campeão, não é campeão do mundo, então ela quer quebrar isso.
e vá para o Rio de Janeiro, né? Fluminense, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Vá para Minas Gerais, depois esqueça o resto, né? Então, não há projeto maior que o nosso. Não há, absolutamente não há. E vocês verão isso se nós tivermos a competência de realizar aquilo que está projetado e programado. Vocês verão realmente que não é, entende? Uma falácia o que eu estou dizendo, entende? É uma realidade dos fatos. Porque nós nos preparamos para isso. Nós ajudamos a mudança da lei, entende? A criação das sociedades anônimas. Nós ajudamos a mudança da lei para ter o direito do mandante, ou seja, as leis brasileiras também não ajudam no crescimento da indústria. É isso que nós estamos trabalhando, entende? Mas isso é uma frase que eu copiei do Collor de Mello, não é invenção minha, e nem, né, o tempo é o senhor da razão. Aí, o Petralha, escolheu bem ali a pessoa para copiar a frase, né, do Collor. Mas tá tudo tranquilo. Tá aí a frase polêmica do Mário Celso Petralha, capa de todos os portais nesta segunda-feira, né? O presidente do Atlético. Se falou muito na véspera dessa entrevista coletiva ali se ele falaria subir o preço dos ingressos, se ele excluiria o torcedor, enfim, falou muito, mas nada disso. Era a apresentação do Fernandinho, e daí, como estava aberto a perguntas ali, foram outros temas abordados. Rodrigo Ferres, pontapé, estamos chegando, né, na verdade, na reta final desse pré-jogo aqui. Não sei se você vai estar comigo nesse pós-jogo, acho que sim, né? Acho que vai estar nesse pós-jogo aí, invadindo a madrugada de quarta-feira já, de Atlético e Libertad, né? Vamos ver, é possível, Pinduca, Vamos vamos ver, ver. não, já assumiu o compromisso aqui ao vivo no Podcast Sul, né? Já estará aqui para falar, talvez, da vitória do Atlético. Tomara que seja uma vitória ampla, né? Que dê tranquilidade ao Atlético para pensar, sabe em quê, Rodrigo Férez? No Palmeiras. No Palmeiras, sábado, já vem pedreira, Palmeiras. Será que dá para projetar um jogo interessante? Aí os times vão poupar. O que você acha? Eu acho que o Atlético não deve poupar, viu, Piduca? É lógico que vai depender muito do contexto do jogo de amanhã. Opinião ou vontade sua ou informação? Não, é opinião, né? É opinião e também tendo como base os últimos acontecimentos de jogos importantes, né? Tanto que, se for puxar lá atrás, como a gente falou no pós-jogo contra o Bragantino, nesse jogo antes do jogo contra o Libertad, o Atlético era o quarto do grupo. A gente falou sobre isso, né? Faltando 2 jogos. E era um jogo dificílimo, contra o primeiro colocado, mesmo sendo em casa. Então o Atlético precisava ganhar, olha, de qualquer jeito, é o famoso gol de barriga aos 45 do segundo tempo. E no jogo anterior, se eu não estou enganado, foi contra o Avaí, na Arena, o Felipão não poupou, porque ele também precisava dessa recuperação no brasileiro naquele momento, né? Lógico que hoje o contexto é diferente, mas o contexto também é diferente porque o Atlético, nesse momento, ele está brigando pelo título. Ele está a 5 pontos do Palmeiras. Então, se ele é o jogo de 6 pontos, aquele famoso, né, Pinduca? Contra o Palmeiras. Se ele perde o Palmeiras abre 8 para ele, pela qualidade que tem, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem. Não vou falar que é impossível, lógico, mas é difícil você tirar lá na frente. Concorda comigo, não? Não é impossível, lógico. Se o Atlético, de repente, ganha o jogo, ele diminui a pontuação para 2, né? Ele pode até assumir a segunda colocação, porque o Corinthians joga fora com o Fluminense. É um jogo difícil, o Fluminense está numa crescente no Rio de Janeiro, e o Fluminense não tem outra competição nesse momento, né? Só a Copa do Brasil, sim, mas não tem essas sul-americanas, né? Então, assim, tudo pode acontecer. Eu acho que o Felipão deve jogar pelo empate contra o Palmeiras. O famoso estilo Felipão, especular, se fechar ali e tal, para não perder o jogo, que ele sabe que se perder é terrível, muito difícil recuperar depois. O empate mantém ainda uma distância a 5 pontos, né? Com o segundo turno, jogo na Arena, tudo. Mas vai depender, como você perguntou, né? Dos jogos desse meio de semana. Se o Atlético se complica todo amanhã, de repente empata, enfim, pode ser que o Felipão tenha que poupar alguns jogadores, né? A gente não sabe também o teor do jogo, como é que vai ser a velocidade, como é que o Libertad vai chegar firme, não vai, sabe? Algum jogador pode sentir. Mas até vamos fazer o exercício aqui do poupar, né? Vamos imaginar preservar, né?
Mas vamos imaginar que o Canóbio está na reta final, ou seja, ele está muito próximo de voltar, né? Já você poderia já levar um Canóbio para um jogo desse, né? Na Se o volta, objetivo né? é pô, Contra o Palmeiras, tá não, falando? contra o Palmeiras, correto? Ah, Então vamos imaginar, você escala um time com o Bento, vamos imaginar que ele mantém o planejamento com o Red Bull Bragantino, Orejuela, Matheus Matheus Felipe Felipe. Aí talvez e Pedro o Henrique, talvez poupe o Nico nessa. Pode ser, né? Pedro Henrique. Daí vai lá, lateral esquerdo ele Vai ter põe que o ser o Pedrinho. Abner, né? Vai ter, não, Não, não mas vamos pode. imaginar que vamos imaginar que ele põe um Pedrinho. Daí ele monta ali um meio campo com Eric, Eric, Christian. Ele não vai poupar todo mundo, né, cara? Ou o Citadini, né? Eric, vamos imaginar que o Marlos esteja voltando. Eric, Christian e Marlos. Acho Canóbio, difícil. Vitor Roque, né? E Vitinho. É um bom time alternativo para jogar com o Palmeiras. Mas a gente já falou sobre isso, né? O Vitinho acho que não está à disposição, tá? Para sábado, eu acho um risco, assim, ele colocar jogadores que vêm numa inatividade, né, cara? Tipo, o Marlos, porra, né? Jogou pouco. Aí, quando ele começou a entrar e tal, ele se lesionou numa panturrilha, que é uma das piores lesões aí. O Léo Citadini. Põe um Léo Citadini ali de meia, entendeu? Tem que ser uma situação assim. O Canóbio também faz um tempo que não joga, mas eu acho que ele vai com quase força máxima, cara. É 2, 3 alterações pontuais, né? Contra o Palmeiras. Se precisar, por exemplo, o Terans sai com a língua de fora amanhã. O Atlético ganha por 1-0 o gol do Terans, vai. Sai com a língua de fora, correu pra cacete e tal. Cara, o Terans vai ser preservado e vai jogar o Vitor Bueno. Vamos fazer o seguinte: isso aqui vai ser assunto no pós-jogo de Atlético. Não, pós-jogo de Atlético e Libertad, não no Mas aí tem que esperar o jogo do Palmeiras também. Porque, por outro lado, o Palmeiras joga com o Cerro fora. Vai que o Palmeiras tem mais um, né? Tem um tropeça lá contra o Cerro, perde o jogo de 1-0, vai e aí? O Abel vai arriscar, sabendo que o jogo, né? Eu só acho, por tudo que o Atlético tem feito nos últimos anos, eu acho interessante o Furacão montar um time muito forte para encarar o Palmeiras lá. Seria muito bom para o clube e para o torcedor você fazer uma graça lá em São Paulo. Não concorda, Rodrigo? Concordo, mas a prioridade, naturalmente, ela tem que ser a Libertadores, né, Pinduca? Como eu falei, dependendo do desgaste de amanhã, né? Dependendo do placar de amanhã, tá? Dependendo dos jogadores que voltam também, como você bem pontuou, de repente um Canóbio, um Marlos estão 100%, né? Vamos pôr os caras para jogar. Marlos, como é que você tá? Não, tô bem. Então vai jogar até quando aguentar. Depois tira e põe o Vitor Bueno, por exemplo, né? Que vem jogando bem. O que me preocupa muito, Pinduca, amigos, nesse jogo, já com o Libertad amanhã e também contra o Palmeiras, especialmente contra o Palmeiras, é a questão da bola aérea, né? É a questão da bola aérea. O Libertad, se for parar para ver, ele fez um gol, né, Pinduca, lá no Paraguai, naquele jogo que ganhou de 1-0 de bola parada, né? Cruzamento, a bola passa ali, o cara faz o gol. O Palmeiras usa e abusa, tem muitas jogadas ensaiadas, muita variação, né? Com Scarpa, com Gustavo Gomes, que é um monstro, né, nesse tipo de jogada, e o Atlético tem tido muita dificuldade em marcar, né, de maneira eficiente, né, ele tá marcando eficiente, na verdade, mas ele não sabe, não tá conseguindo antecipar muitas vezes, o Bento também tem uma dificuldade em sair do gol, não sei se você observa isso, Piduca, ele meio que dá uma hesitada, às vezes, especialmente escanteio, né, eu sou da seguinte premissa que escanteio, bola na pequena área é do goleiro, né, e ele não tem saído, então esse é um problema, né? Então, enfim, é uma coisa que o Filipão com certeza está trabalhando, né? E tem que corrigir o mais rápido possível. Tá certo, moçada. Obrigado para quem nos acompanhou até agora. Deixe like no vídeo, se inscreva no canal. Muito importante a participação de vocês aqui no Podcast Sul. E se você gostou também, use o botão valeu. Obrigado, Rodrigo, e até uma próxima. Valeu, Piduca. Um abraço, até amanhã, então.